Pois bem, e nós não poderíamos iniciar o tema de hoje sem antes falar com Deus. Portanto, aí onde você está, eu convido você a fechar os seus olhos e agora a gente vai conversar com o nosso Pai. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse momento, por mais esse vídeo, por estas pessoas que têm nos acompanhado. E a minha oração é para que todos estes temas que nós temos gravado sejam relevantes na vida de cada uma dessas pessoas que os assistem. Obrigado por nos ouvir e abençoe agora a leitura da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, convido você, se você estiver aí de repente perto da sua Bíblia, para pegar a sua também, para iniciarmos o nosso estudo deste momento. Eu queria iniciar contando uma parte da história de um dos maiores patriarcas que já existiram no passado. O nome dele é Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis, a Bíblia fala a respeito de um pedido estranho que Deus fez para Abraão. Olha o que é que a palavra do Senhor declara. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e verso 2. Muito bem, Deus fez um pedido para Abraão. E o pedido que Deus fez para Abraão foi que Abraão tomasse o filho dele, o único filho. Olha como Deus foi incisivo no pedido que ele fez a Abraão. Toma o teu único filho e olha, Deus força mais ainda o texto quando diz assim: a quem amas, Isaque, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. De fato, Isaque era o único filho de Abraão que Abraão teve com Sara, sua esposa, certo? Isaque, ele era o filho da promessa. Deus havia prometido para Abraão que ele teria um filho na velhice e que este filho que Abraão teria seria aquele por meio do qual Deus perpetuaria a descendência de Abraão. Só que agora Deus fez um pedido estranho para Abraão. Não estava encaixando as ideias na mente de Abraão a respeito desse pedido que Deus fez para ele, de que ele deveria oferecer o seu filho como um holocausto. Portanto, Abraão, mesmo diante de um pedido tão duro, para que sacrificasse o filho a quem ele amava, o que foi que ele fez? A história conta que ele reuniu ali 2 dos seus servos, ainda naquela noite ele seguiu viagem rumo às terras de Moriá com os seus servos e o seu filho. Chegando ao pé do monte, o que acontece? Abraão ele pede para que os seus servos o aguardem, enquanto ele sobe até o monte para oferecer o sacrifício juntamente com o seu filho. Só que o seu filho, à medida que chegava ali perto do local onde seria oferecido o sacrifício, ele percebe que algo não está certo. Ou seja, ali tinha a lenha, tinha como acender o fogo, tinha a faca para matar o animal, mas estava faltando o animal. E é quando ele pergunta: pai, aqui está tudo pronto, mas cadê a oferta? É quando Abraão ele revela para o seu filho que ele seria a própria oferta. Queridos, detalhe, Abraão educou tão bem Isaque nos caminhos do Senhor que Isaque em nenhum momento hesitou em se desviar dele. Nesse momento, Abraão já estava com mais de 100 anos de idade. Isaque estava no início da sua juventude. Ele podia ter saído correndo, mas veja só qual foi a postura de Isaque, a reação de Isaque. Ele viu-se como uma pessoa privilegiada em ser oferecida como uma oferta para Deus. Só que no momento em que Abraão estava oferecendo a sua oferta, a Bíblia relata que um anjo aparece para Abraão e impede Abraão de assassinar o seu filho, de oferecer o seu filho como oferta. E olhando para um arbusto, para algumas plantas, ele viu que ali tinha um animal que seria oferecido como sacrifício no lugar de Isaque. Queridos, esta é uma história impressionante de um pai que ficou triste por conta do pedido de Deus. Mas existe uma outra história que é impressionante também, e apesar do pai ter ficado triste, ele não pôde interromper o sacrifício do seu filho. Essa é a história de Deus e a história de Jesus. Aliás, a quem representa o animal sacrificado em lugar de Isaque? A Bíblia fala que ali nos arbustos tinha um cordeiro amarrado pelos chifres. Veja só, no capítulo 1 do livro de João, no verso 29,
João Batista ele fala também o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele animal, aquele cordeiro que Abraão matou no lugar de Isaac, simboliza Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que morreria pelos nossos pecados, pagando uma dívida que seria nossa. Muito bem. Por que foi necessário que Jesus morresse? Por que foi necessário que Jesus morresse por nós? Veja bem, no livro de Romanos, no capítulo 3 e o verso 23, a Bíblia declara que todos pecaram, todos nós pecamos. A Bíblia fala também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, Jesus morreu visando suprir justamente uma necessidade que tinha no ser humano, a necessidade de um Salvador, a necessidade de redenção. Mas não somente isso. Deus demonstrou através do sacrifício de Jesus que ele não suportaria viver uma eternidade inteira sem desfrutar da companhia dos seus filhos desta terra. Portanto, ele envia o seu Filho a esta terra para morrer pelos seus pecados e que, por sua vez, aqueles que aceitam a Cristo como o autor e consumador da sua fé, tornam-se eleitos da salvação eterna para desfrutarem a eternidade com Deus. Louvado seja o nome de Deus. E diz mais, por que Deus fez esse extraordinário sacrifício por nós? O que motivou esse sacrifício em Deus dar o seu Filho para morrer por nós? E a Bíblia nos revela o seguinte, Evangelho de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o motivo pelo qual Deus fez com que o seu Filho morresse pela humanidade foi um só, o amor. O amor, queridos, é um atributo supremo de Deus. A Bíblia fala que Deus é o próprio amor. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o verso 8, a Bíblia declara: dificilmente alguém morreria por um injusto. Pode ser que por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter seu Filho morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um amor que será o tema de estudo dos remidos durante toda a eternidade. Nem a eternidade será capaz de esclarecer o amor que Deus sente por você e por mim. Muito bem. A Bíblia também fala o que nós devemos fazer para nos beneficiar da morte sacrificial de Cristo. Quando nos beneficiamos da morte sacrificial de Cristo, o que acontece conosco é isso aqui, olha. João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Efésios, no capítulo 2 e o verso 1, a Bíblia fala o seguinte, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Percebe? Antes a Bíblia menciona que nós éramos filhos da ira. Agora, a partir do momento em que passamos a crer em Jesus como autor e consumador da nossa fé, a Bíblia fala que nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Não filhos gerados segundo a carne, mas filhos gerados segundo o Espírito. Mas ainda há outro benefício em função do sacrifício de Jesus por nós. E o benefício é este, olha, a salvação. A Bíblia fala, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, a história da salvação não é uma história de conto de fadas. A história da salvação é algo absoluto, é algo real, é algo que é verdadeiro. Jesus falou, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus ele tem um plano supremo para nós, e o plano é para que a gente partilhe dos benefícios da eternidade com Ele. Enquanto a eternidade não chega, nós precisamos usufruir dos benefícios da graça que foi concedida a todos nós. Tudo o que foi necessário ser feito para a nossa salvação já foi feito. E o que Deus espera de você e de mim agora é crer em Jesus. Crer significa aceitar. Crer significa viver pela fé. Crer significa ir a Jesus e confessar os meus pecados e ser perdoado dos meus pecados. Crer em Jesus significa andar em novidade de vida. Afinal, é isso que nós vamos ver mais pela frente. Como, então, sou perdoado e purificado? A partir do momento em que acontece isso aqui, olha, arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A Bíblia fala sobre a experiência do arrependimento. Quando eu sei quem eu sou,
quando eu sei que Deus é, quando eu percebo a distinção que existe entre mim e Deus, causada pelo pecado, eu entendo que eu preciso passar pela experiência do arrependimento, preciso passar pela experiência da conversão e agora andar segundo a vontade de Deus. A Bíblia fala no capítulo 35 do profeta Isaías, e o versículo é o 8, que o Senhor está preparando um caminho santo. Ele chama esse caminho de caminho bom. E quem andará por este caminho serão somente os justos. E a Bíblia declara, ainda que um louco ande por esse caminho, todavia não errará. A Bíblia fala também sobre a experiência de santificação, o seguinte, o Espírito de Deus, ele é quem nos conduz. E a Bíblia fala, quando te desviares pela esquerda ou quando te desviares pela direita, ouvirás uma voz falando a você, este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, verso 21. Então, o que o Senhor espera de nós é passar pela experiência do arrependimento, lançarmos mão da graça que o Senhor nos concede, passarmos pela experiência da conversão, nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus e termos os nossos pecados cancelados. Na carta de João também, no capítulo 1, no verso 9, a primeira carta, aliás, capítulo 1, verso 9 de João, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem. Como é chamada a maravilhosa experiência da conversão? Veja só, eu queria ilustrar essa experiência da conversão contando a história de Nicodemos para vocês. Quem era Nicodemos? A Bíblia fala que Nicodemos ele era um professor religioso, ele era um fariseu, um dos homens mais influentes de sua época, e certa vez Nicodemos foi conversar com Jesus. Ele escolheu ir conversar com Jesus de noite. Talvez ele não quisesse ser visto pelas pessoas com Jesus, mas eu prefiro pensar também que Nicodemos ele foi ter com Jesus à noite porque ele não queria ser interrompido nessa conversa. E Jesus, naturalmente, iniciou essa conversa com Nicodemos falando a respeito da experiência de nascer de novo. O que seria esse novo nascimento? A Bíblia fala que não é possível que o ser humano volte ao ventre materno e nasça uma segunda vez. E não é desse nascimento que Jesus estava falando. Jesus ele estava falando a respeito do nascimento do Espírito. Nicodemos precisava fazer uma mudança em suas convicções. Nicodemos precisava ordenar as suas teorias. Nicodemos precisava direcionar para o rumo certo todo o conhecimento de teologia que ele tinha a respeito do Messias. E Jesus falou, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus discorreu por um bom tempo falando a respeito da experiência do novo nascimento. Aí, quando o cristão, a pessoa passa pela experiência do novo nascimento, cumpre-se o que a gente já viu em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim, que aqueles que deu-lhes também o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí eu vou repetir para você. Antes éramos filhos da ira, mas pela experiência do novo nascimento, pela experiência da aceitação de Jesus como autor e consumador da nossa fé, passamos agora a ser filhos de Deus, gerados do próprio Deus. Enfim, quando Jesus vive em meu coração mediante o Espírito Santo, o que é que eu faço? Na carta de Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 12, o verso 13, a palavra do Senhor declara, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, perceba, quando Jesus, ele vive em nós, Jesus ele passa agora a ditar qual a sua vontade para a minha vida. Perceba, queridos, Jesus ele não interfere no nosso livre-arbítrio, certo? Eu não estou falando aqui que Jesus agora ele abusa da nossa liberdade, ele tira a nossa liberdade e agora começa a ditar as suas regras e eu preciso andar da forma como ele anseia que eu ande. Não, não é disso que eu estou falando. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui é que quando a pessoa passa pela experiência do novo nascimento, quando Cristo passa a habitar nessa pessoa, fazer a vontade de Deus se torna uma experiência tão natural quanto dormir, quanto comer, quanto passear, quanto lanchar. Portanto, Jesus opera a sua vontade em nós e nós, de bom grado e por amor, realizamos a vontade do Senhor. A Bíblia também declara, andem no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da carne.
Quando o crente passa a andar no Espírito, ele passa agora a gerar o fruto do Espírito. E qual seria o fruto do Espírito? A amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Estes são aspectos de pessoas que foram transformadas por Deus. O que acontece é uma remoção de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que nos afasta de Deus e das pessoas, passa agora a ser inserido no coração tudo aquilo que é bom, que nos aproxima de Deus e também nos aproxima de todas as pessoas. Sabe, nós podíamos falar sobre vários e vários textos da Bíblia que apontam para o sacrifício do Senhor. Podíamos passar muito tempo falando a respeito desse assunto. Só que eu acredito que tudo que foi mencionado aqui é o suficiente para você entender, queridos, que você faz parte do plano que Deus idealizou para a salvação do ser humano. Perceba, você é um filho de Deus. Você hoje talvez esteja no pecado, mas Deus quer te salvar da condenação eterna do pecado. Deus quer te salvar de algumas consequências imediatas após a prática do pecado, mas sobretudo da consequência final do pecado, que seria a morte. E eu queria finalizar vendo para vocês, com vocês, mais um texto que a gente já até leu agora há pouco. A Bíblia declara o seguinte no livro de João, no capítulo 3, verso 16, o seguinte: segundo alguns estudiosos da Bíblia, diz que esse versículo de João é a Bíblia resumida. João 3,16 é a Bíblia resumida em um único capítulo. Mas aqui não apresenta somente um resumo do Evangelho. Aqui representa também os maiores motivos pelos quais Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E a palavra do Senhor declara: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de parafrasear esse texto com vocês. Quando eu parafrasear, você vai perceber a importância do cumprimento dele em nossas vidas. A importância de você hoje sair da sua zona de conforto e aceitar a Jesus como seu Salvador. Veja só, porque o maior motivo, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, ao mundo o maior espaço físico, de tal maneira, o maior modo, que deu o maior ato, o seu único Filho, o maior presente, para que todo a maior abrangência, que nele crê, maior confiança, não morra, maior castigo, mas tenha a maior posse, a vida eterna, a maior recompensa. Eu pergunto, vale a pena ficar de fora do plano de Deus? Eu acredito que não. Talvez você esteja dizendo em seu coração que não vale a pena. Eu também estou dizendo no meu coração que não vale a pena. Portanto, Deus tem um convite para você nesse momento. Onde quer que você esteja, pare de fazer o que você está fazendo e atenda ao convite de Deus. E o convite de Deus é: você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitando confessar os seus pecados somente a Ele, na esperança de você desfrutar dos benefícios da salvação eterna? Se você aceita esse convite, ore comigo nesse momento. Querido Deus, eu peço que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão vendo este vídeo neste momento, para que o Senhor continue impactando as suas vidas com o amor do Senhor, a fim de que elas sejam alcançadas por Cristo e que sejam perdoadas e que sejam transformadas e que sejam feitas filhos e filhas de Deus, salvas para o Teu reino. Abençoa cada uma destas pessoas. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu quero lembrar você que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Gostou do nosso vídeo? Curte o nosso vídeo. Não esquece de ativar o sininho e também segue lá o nosso perfil no Instagram. Que o Senhor abençoe a você e até o próximo vídeo.